Olá, meu nome é José Carlos, sou chefe do cartório da 5ª Zona Eleitoral aqui de Macaíba e hoje, através desse vídeo, eu quero me dirigir a você que recebeu uma cartinha como administrador de prédio, auxiliar de eleições ou administrador de prédio véspera. Bem, todas essas nomenclaturas indicam os nossos auxiliares de local de votação. Então, assim, primeiramente eu quero agradecer a você por atender esta convocação da Justiça Eleitoral e dizer que o seu serviço é muito importante para o sucesso das eleições, o sucesso do pleito eleitoral. E assim, esse ano nós criamos, digamos assim, novos personagens nessa dinâmica das eleições. Em virtude da pandemia, muitas coisas tiveram que ser adaptadas, inclusive o nosso treinamento, a nossa reunião prévia, que normalmente costumava ser presencial, esse ano não pôde acontecer. E devido à grande quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, ficou difícil fazer reuniões online e nós achamos melhor gravar esses pequenos vídeos para poder levarmos a nossa orientação como Zona Eleitoral de Macaíba, Bom Jesus e Senador Eloy de Souza, para que você, junto conosco, faça uma eleição exitosa em que tudo ocorra bem. Então, primeiramente, eu queria definir alguns papéis, né? Como eu disse, esse vídeo se dirige aos auxiliares de local de votação. Digamos que esse seja um termo mais genérico para englobar 4 figuras, 4 personagens muito importantes. O administrador de prédio na véspera, o administrador de prédio no dia, no domingo, o supervisor de fila, que é uma figura criada para esta eleição de 2020, e o auxiliar de eleições, que também a gente pode resumir como um faz-tudo, um auxiliar de serviços gerais. Enfim, também foi criado para esta eleição 2020 nesse contexto da pandemia, certo? Então, alguns de vocês, inclusive, vão ocupar 2 funções. Vão ocupar auxiliar de véspera e auxiliar de dia. Outros que são auxiliares eleitorais vão trabalhar no sábado e no domingo, né? Apenas o supervisor de fila é que é uma figura que só vai trabalhar no domingo, né? Pela sua necessidade, somente no domingo ocorrer, tá bom? Então, assim, o que eu quero primeiramente orientar a cada um de vocês é que todas essas figuras que estão ali fora da sessão eleitoral, estão no âmbito do colégio, no âmbito do local de votação, seja uma associação, seja uma escola, seja um centro paroquial, um centro comunitário, vocês deverão trabalhar em conjunto. Isso é muito importante, né? Nós não temos assim funções bem definidas para cada um de vocês. Eu acho que o sucesso se dará se vocês se tornarem um conjunto e trabalharem juntos. De toda maneira, eu vou tentar aqui dar algumas dicas do que cada um pode fazer, tá bom? Mas é muito importante vocês saberem que vocês não pertencem a uma sessão eleitoral, tá? A uma mesa receptora de votos. Portanto, vocês não assinam BU, vocês não assinam o boletim de inscrição do mesário, que é o BIM, vocês não assinam ata da sessão eleitoral, não. Isso aí é com os mesários, presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Esses assinam. Vocês também não são fiscais de partido, de coligação, não. Essa não é a função de vocês. Haverá os fiscais, né, dos partidos e das coligações. Vocês são auxiliares da Justiça Eleitoral que estarão na administração do prédio dentro desse contexto da pandemia, tá bom? Às vezes, num local, por exemplo, aqui em Macaíba, como Bela Vista, Lagoa do Sítio 2, funciona apenas uma sessão naquele local de votação. Então, existem os 4 mesários e vão existir vocês, né? Administrador de fila, administrador de prédio, supervisor de fila e o auxiliar geral. Vocês 3 não fazem parte
da mesa receptora de voto no que tange aos documentos próprios da urna eletrônica, tá certo? Então, em termos de assinatura, não é com vocês. Então, assim, vamos lá. No sábado, o supervisor do sábado, o administrador de prédio véspera, ele tem que função? Ele vai chegar no colégio, abrir o colégio e aguardar a equipe de preparação, aguardar as urnas eleitorais e aguardar possivelmente o policial. Por que eu digo possivelmente? Porque hoje, neste momento que estou gravando esse vídeo, a gente ainda não tem muitas definições do horário que os policiais chegarão nas escolas, tá? Mas a gente vai mantendo vocês informados aqui através desse grupo de WhatsApp. Bom, então você administrador de véspera, você vai abrir o colégio, você já pode ir organizando, né, alguma coisa. Você vai aguardar a urna, talvez a urna chegue primeiro, talvez a equipe de preparação chegue primeiro. São várias rotas, é uma logística muito grande para os 3 municípios da zona. Macaíba tem uma extensão territorial muito grande, então não tem como ser tudo perfeito, né? Algumas escolas vão casar bem direitinho, né? Chegar primeiro a urna, depois chegar a equipe de preparação, depois chegar o policial. Outras escolas não vai ser assim, outros locais não serão assim. Então eu peço a compreensão também de vocês. O bom é que vocês não estarão sozinhos, vocês estarão com o auxiliar geral, né? O auxiliar de eleição. Então, esse auxiliar de eleição, ele existe para, diante dessa questão da limpeza, né, da higienização, ele precisa ajudar na higienização da escola. Normalmente, nós temos excelentes diretores e, graças a Deus, nós recebemos, na maioria das vezes, os colégios limpos, arrumados, com banheiros limpos. Então, o auxiliar de eleição talvez não precise se preocupar com isso, mas se a escola estiver desorganizada, a sua função, auxiliar de eleições, é sim organizar a escola, limpar ali o banheiro, limpar as mesas, tá certo? Então, assim, por isso nós priorizamos que os próprios auxiliares, em muitos locais, em muitas escolas, os próprios ASGs das escolas foram convocados para essa função, tá bom? Então, em cada sessão eleitoral, né, quando a equipe de preparação chegar, eu também convido você a nos ajudar, né, a se colocar à disposição para ajudar na arrumação da sessão. Tá joia? No domingo, né, essa é a função do sábado. Então, quando a urna for instalada, a equipe de preparação sair do colégio, o policial chegar, vocês estão dispensados, liberados, tá bom? No domingo, como é que funciona? O administrador de prédio do dia é responsável por abrir a escola. Então, atenção, esse ano a eleição começa 1 hora mais cedo, as sessões abrem às 7 e os mesários devem chegar a partir das 6. Então, você deve chegar às 6 horas para já abrir a escola e receber os mesários, tá bom? Então, o administrador de prédio, junto com o administrador de fila, o supervisor de fila, devem controlar a entrada e saída dos eleitores, devem controlar o fluxo de eleitores dentro do local de votação, o uso da máscara, que deve ser obrigatório, tá? Não é permitida a entrada de eleitores sem máscara para votar. Vocês vão tentar manter ali o distanciamento das filas. Então, eu até sugiro, por exemplo, se a escola tem um portão, seria até interessante um de vocês ficar no portão para controlar esse fluxo e o outro fica dentro da escola vendo o fluxo, o movimento ali das filas para não aglomerar. Eu lembro que em 2018 algumas sessões que eu visitei estavam completamente aglomeradas com filas enormes. Esse ano a tendência é que não haja filas tão grandes, mas também pela lentidão natural, às vezes pelos analfabetos, pelos idosos que demoram mais a exercer o seu voto, é natural que haja filas, né? Então, e esse ano assim, não vai ter a digital, mas vai precisar assinar o caderno de votação. Então, tudo isso são demandas que a gente vai sentir no dia dessa eleição tão diferente, não é isso? E aí, esse ano tem uma novidade, e aí eu peço que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora, principalmente você que é administrador de prédio, certo? Nós, em alguns colégios, algumas seções sofreram um processo chamado TTE. O que significa isso? Transferência temporária de eleitor.
Talvez até mesmo você solicitou o seu TTE, né, a sua transferência temporária, para votar na escola onde você vai trabalhar. Mas assim, houve um TTE oficial feito pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E esse TTE, o que é que significa? Digamos, a escola tem 5 sessões. Uma dessas sessões foi, digamos assim, pulverizada. Eles pegaram 300 eleitores dessa sessão e dividiram entre essas outras 4. Né? Então, digamos, a sessão aqui 10 deixou de existir, mas os eleitores dela, do A até o C, foi para a sessão 8, do D até o J foi para essa sessão aqui 15, e assim sucessivamente. O que é que isso vai acontecer? Os eleitores vão chegar, aqueles eleitores que não têm o e-título, eles vão chegar perdidos, porque eles vão procurar a sessão deles e essa sessão não vai existir na escola. Então você, administrador de prédio, no seu material, na sua bolsinha verde que vai estar lá no colégio, vai ter uma lista do TTE. E lá vai ter as pessoas que foram migradas de sessões e você vai ter que dar essa orientação para os mesários, para os eleitores, perdão. Então, o eleitor vai chegar e vai dizer o seu nome, né? Eu sou da sessão 10 e o meu nome é José Carlos. Aí você vai olhar na lista, sessão 10, José Carlos, migrou para a sessão 20. E aí você vai dizer, você vai votar na sessão 20 e conduzi-lo ele para a fila da sessão 20. Então esse é o trabalho do TTE, uma novidade desse ano e que ficou a cargo dos administradores de prédio. Então a sua função, ela ganha uma relevância ainda maior nessa ajuda aos eleitores, tá bom? Vocês também são apoio para os mesários. Em que sentido? Quando os mesários tiverem uma necessidade, sei lá, tiver um problema e não conseguirem ligar, por exemplo, para o cartório, pelas demandas lá, não pode abandonar a sessão, então eles podem chamar vocês e vocês entrarem em contato com o cartório eleitoral. Também vocês podem fazer isso, tá joia? Ao final da votação, e isso é muito importante, ao final da votação, os mesários, eles encerram a urna, todos os procedimentos que eles são orientados a fazer e eles vão tirar a mídia de resultado. É como um pendrive, certo? E essa mídia de resultado vai estar dentro de uma sacola transparente e deve ser entregue a você, administrador de prédio. Você vai colocar dentro da sua bolsa verde, da sua bolsa oficial, essa mídia de resultado. E ele também vai entregar a você todo o material da sessão dele, tá? Urna devidamente embalada dentro da caixa, cabina de votação devidamente dobrada, a bolsa verde dele, certo? Com a ata da sessão, ele vai entregar esse material a você. Para quê? Para que você aguarde os recolhedores, tá? José Carlos, mas o presidente não quer me entregar, quer ficar aqui na escola aguardando. Ótimo, melhor para você, tá? Mas se ele disser assim, tenho que ir embora, você, administrador de prédio, deve ficar com esse material e aguardar os recolhedores, tá? Então, haverá 2 tipos de recolhedores, o recolhedor de mídia e o recolhedor de urna. Mas em locais menores ou locais mais afastados, essa pessoa vai ser uma pessoa só. Quando ela chegar, ela vai dizer, olha, eu vou recolher mídia e urna. Então, você vai entregar tudo para ela. E outro vai dizer, não, eu vim buscar só mídia, vai chegar outra pessoa para pegar as urnas. Por exemplo, aqui no centro de Macaíba, normalmente no centro tem uma pessoa que pega só as mídias para que a gente possa fazer a leitura e o resultado sair mais rápido. E outra equipe passa recolhendo o material, a urna e os demais materiais. Já em lugares mais afastados, Bela Vista, Félix Lopes, por exemplo, essas pessoas recebem tudo, tá? Ela vai pegar a mídia e pega a urna também, tá bom? Então, é muito importante, vocês só podem entregar a uma pessoa que esteja devidamente identificada com o crachá da Justiça Eleitoral com o nome recolhedor de mídia, tá bom? Ou recolhedor de urna. Porque, assim, não pode entregar a qualquer pessoa, jamais entregar para um político, fiscal, não.
é da mão do presidente para a mão do administrador de prédio, para a mão do recolhedor de mídia. Isso é muito sério, tá bom? Além disso, vocês esse ano vão receber o auxílio alimentação, que já é praxe, através de uma carteira digital do Banco do Brasil. Nós vamos mandar algumas orientações, instruções de como vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer pelo próprio celular, tá certo? Mas para que vocês possam receber, vocês vão ter que digitar uma senha. E essa senha será entregue no dia da eleição e vocês precisam assinar um documento que estão recebendo essa senha. Então, eu peço muita atenção para isso, porque vai ter um servidor nosso da Justiça Eleitoral, uma pessoa designada aqui pelo cartório, que vai fazer a entrega dessa senha e ele está orientado a somente entregar para a própria pessoa, o próprio mesário, o próprio auxiliar de eleição, o próprio supervisor de fila. Então, se você precisar sair do local para almoçar ou para ir votar e essa pessoa passar, infelizmente você vai ter que depois vir no cartório buscar essa senha. Porque senão eu não posso abrir exceções. Me perdoem, mas não dá para abrir exceções. Por outro lado, nós vamos fazer um esforço para que todo mundo receba essa senha ou até a hora do almoço, até 13h mais ou menos, ou depois das 3h. A gente vai fazer esse esforço, mas como eu disse, são quase 200, são 1.000 pessoas, né, envolvidas, entre supervisores, administradores e mesários, são praticamente 1.000 pessoas, então é quase impossível eu prometer, assim, conseguir cumprir essa minha promessa, mas eu vou fazer o maior esforço. Então, para finalizar, eu queria que esse vídeo fosse um pouquinho mais curto, mas eu agradeço a sua paciência, a sua atenção que ouviu até agora, que assistiu esse vídeo até agora. E para finalizar, eu agradeço sim muitos aqui eu acredito que são voluntários, outros não são, estão por indicação das escolas, mas eu agradeço a sua colaboração, o seu sim, né, a esta nossa convocação. Que com a graça de Deus nós possamos ter uma eleição tranquila, onde tudo ocorra bem e que exitosa, né? E que a democracia de fato seja exercida nos nossos municípios de Bom Jesus, Senador Eloy de Souza e Macaíba. Saudações do cartório eleitoral da Quinta Zona e estamos aqui para tudo que vocês precisarem, tá bom? Deus os abençoe e até as eleições.